Graça e paz, irmãos. Vamos continuar aqui, né, o nosso curso de seminário teológico. E agora nós vamos continuar acerca dos argumentos a favor da existência de Deus. Isso é importante, tá bom? Uma vez que Deus ele quer ser conhecido, né, isso já implica em que exista um Deus que se revele. Então, agora nós vamos saber, né, aprender alguns argumentos. Obviamente existem muito mais do que esses, mas esses serão alguns argumentos que favorecem a existência de Deus e favorecem o pressuposto cristão de um Deus que se revela, ok? Então, vamos lá. O universo existe, esse é o primeiro ponto, né, que se levanta, que a gente pode ver. Então, a Bíblia vai dizer em Romanos 1, a gente vai ver mais para frente, que em Romanos 1, a Bíblia vai dizer que Deus ele se revela através das coisas criadas, através da natureza. E o universo é uma coisa criada. Então, o universo existe, mas não por si mesmo. A questão é, o universo ele está aí, mas quem deu origem a esse universo? Quem arquitetou, desenhou, organizou, limitou, determinou até onde ele poderia ir, as coisas que teriam nele, as coisas que ficariam fixas, as regras da existência e do regimento do universo? Quem arquitetou, né, foi o design inteligente de toda essa complexidade do universo? Tem que ser Deus. Uma explosão não pode ter criado o que nós conhecemos, ok? Então, uma explosão, ela causa destruição e não criação. Explosão não se cria, se destrói. Então, a teoria do Big Bang, ela vai dizer que o universo ele já existia, só que como matéria. E ele vai dizer que a matéria é eterna e que em dado determinado momento essa matéria começou a interagir entre si e houve uma explosão ali. E dessa explosão começou então aos vestígios dessa esses resquícios, né, esses fragmentos dessa explosão se uniram e formaram o universo. Só que aquela questão é, explosão gera destruição, não gera união. Se você pega um vaso de vidro, por exemplo, ou de barro, ou de cerâmica, e você joga ele no chão, você quebra ele não vai se auto-reconstruir. Você precisa ir lá e colar peça por peça. Então, se não houver alguma mão, alguma coisa, alguma interferência exterior para reconstruir aquele vaso, então aquele vaso continuará quebrado eternamente. Ele não pode se auto-reconstruir, tá? Uma vez que o vaso é feito de matéria, de cerâmica, de vidro, sei lá, de barro, e essa matéria não tem poder de auto-reconstrução sozinha. Então o universo ele existe, mas não por si mesmo. Houve alguém que determinou, desenhou, organizou, arquitetou esse universo. Então, esse é um argumento muito forte acerca da existência de Deus, ok? Uh, Se algo existe, esse aqui já é o segundo ponto. Ele existe de outra coisa que causou ele existir. Exatamente. Por exemplo, nós somos humanos, nós existimos, mas nós existimos porque o nosso pai e a nossa mãe causou a gente existir. Então a ideia é, eu não nasci do nada, eu não saí do nada, alguém me gerou. Então eu tive um, um útero que então me gerou e me trouxe à existência. Entende? Então algo causou eu a existir. Eu não existi do nada. A mesma forma, do mesmo argumento para os animais, por exemplo. Sai do campo humano e vai entrar no campo dos animais. Os animais não existem por si mesmos. Alguém causa ele a existir. Então alguém gera o animal. Entende? Sai do campo dos animais, entra para o campo da matéria. A matéria existe, mas porque alguém a criou. Ela não criou-se sozinha. Então, se você pega uma caneta e você escreve, alguém criou essa caneta. Ela não existiu do nada. A tinta surgiu de algum lugar. Entende? Então, todas essas coisas, quer seja no campo humano, no campo animal, no campo material, não importa. Até no campo espiritual. Se algo existe, alguma outra coisa teve que causar isso a existir. E a pergunta é: o que causou a existir as coisas que hoje existem? Quem foi aquele que deu o start em todas essas coisas? Se não foi Deus, foi quem? Tá?
Terceiro ponto. Se Deus não existir, não há valores absolutos. Permanece então o relativismo. Ah, a questão é a seguinte: se Deus não existe, então não há valores absolutos. Deus é o sumo bem. Deus, ele tem a sua moralidade, a sua bondade, ele é supremo e ele, então, como foi ele que causou a existência das coisas, ele sabe a estrutura das coisas criadas, porque foi ele que criou. Então, ele tem autonomia para determinar o que ele quer que nós façamos e o que ele não quer que nós não façamos, porque ele determinou e ele construiu e arquitetou as coisas. Então, ele sabe até onde o limite humano pode ir e até onde as pessoas podem fazer, né? Até o que eles podem praticar para não se darem mal. Então, Deus sendo o sumo bem e tendo então esse conhecimento de um Criador, né, essa onisciência de conhecendo tudo, ele pode estabelecer valores absolutos, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Agora, se não há um Deus, se não há uma autoridade maior que determine os valores absolutos, então os valores absolutos vão depender de pessoa para pessoa. Então a questão é, permanece o anarquismo. Eu faço o que eu quiser, porque para mim é errado, mas para fulano de tal não é. Então isso vai dar um problema enorme, porque quando você pega um ladrão, por exemplo, e você chega pro ladrão e você fala para ele, é errado matar. Aí o ladrão vai virar para você e vai falar, mas quem determinou que matar é errado? Quem criou essa lei? Né? Para mim é certo, para você é errado. Aí ele vai falar, não, mas está na lei do homem. Aí ele vai falar, mas quem que é o homem? Né? Para mim é certo. Então a questão é a seguinte, a lei que foi criada, ela julgou que matar era errado. Por quê? Mas baseado na concepção dela. Então, dentro da concepção dela, matar é errado. Mas na concepção do ladrão, não é. Então, você não pode condenar alguém por matar ou por roubar, porque não há valores absolutos. Entende? A regra do homem determinou assim, mas determinou baseado no quê? Se não há valores absolutos. Para eles é errado, mas para o ladrão é certo. Você não pode condenar alguém, entende? E isso serve para qualquer coisa. Então a questão é, crer em Deus para mim é certo, mas eu não creio em Deus. Então, ou seja, permanece esse valor relativista, não há um valor absoluto. Agora a questão é, que isso é uma falácia em si mesma. Porque quando você diz que não há valores absolutos, você está fazendo uma afirmação categórica. Então você está dizendo que não há valores absolutos. Quando você afirma que não há valores absolutos, você está colocando uma verdade absoluta, dizendo que quem se opor a essa verdade absoluta estaria errado. Você está com a verdade e outro está com a mentira, porque então você estaria com esse valor absoluto que na verdade não existe. Então isso é um argumento de autodestruição. Ele se destrói por conta própria. Então perceba que quando alguém fala que não há uma verdade absoluta, ele já está dizendo que a verdade que existe é que não há verdade. Então, dentro desse ponto de vista, você tem o ponto de vista de, de autodestruição. Então, você vê que é um argumento fraco por si mesmo, ele se autodestrói. Entende? É complicado isso aí. Então, se valores absolutos existem, então Deus precisa existir. Esse terceiro, ele é muito forte, ele é um pouco difícil de explicar, mas ele é muito importante também, tá? Quarto argumento. Não há um só povo que não tenha crença em algo místico, superior ou de alguma entidade espiritual. Eu tratei isso na aula anterior, né? Eu acabei me antecipando na aula anterior. Mas é verdade. Todos os índios, tribos, sei lá, qualquer tipo de pessoa tem alguma crença. Eu sei, eles não creem no mesmo Deus da Bíblia, mas eles creem que há um Deus. Então você pode ver que até pessoas que não têm acesso à internet, à natureza, ou melhor dizendo, não têm acesso a coisas mais avançadas, à tecnologia, né? Eles só têm acesso à natureza, eles conseguem entender e saber que até mesmo eles conseguem entender e saber que há algo transcendente, que é algo superior. Eles tentam explicar esse algo superior da forma deles, mas eles sabem que isso existe. Portanto, até eles mostram que há a presença de Deus, ok?
Esse também argumento é fantástico, né? 5. Esse aqui, né, é fácil também. Como uma explosão poderia ter criado todo esse sistema complexo disciplinar que podemos ver nas coisas criadas? Terra, humanidade, animais, universo, fenômenos naturais, etc. Vou explicar, vamos lá. Uma explosão, ela causa destruição, ela não pode criar. Você não explode algo para criar algo, não tem como. Isso é chamado de paradoxo, né? Uma explosão criar outra coisa não tem como, entende? Explosão implica em destruição e não em criação. Para você criar, você não pode explodir. Entende? Essa é a questão. Porque se você explodiu, você vai ter que reconstruir. Só que você não reconstrói explodindo, você reconstrói, né, de outra forma. Você não cria explodindo, você então reconstrói os cacos juntando um no outro e unindo. Então há uma relação de ideias antitéticas, ideias opostas umas às outras. Então, uma explosão não pode criar. Muito menos uma explosão criar um sistema complexo disciplinar. O universo, existe leis no universo. Existe complexidade no universo, existe disciplina no universo, existe pontos fixos no universo, estrelas, planetas, existe coisas fixas, né? O Sol, a Lua. Então todo esse ciclo, essas regras, essas coisas são fixas. Quem ensinou que todas 6 horas o Sol, perdão, devia se pôr e a Lua devia aparecer? Irmãos, isso é algo que todo dia acontece e nenhum dia falha. Todo dia, 6 horas, o Sol se põe e a Lua aparece. Isso é algo que virou uma regra. Não tem um dia que isso não aconteça. Entende? Então, o que que acontece? Você vê que há uma regra fixa no universo. Você vê que há uma lei fixa no universo. Quem ensinou ao universo que ele deveria se comportar dessa forma? Quem ensinou essas leis, essas regras ao universo, né? À Terra, à humanidade, aos animais, aos fenômenos naturais? Quem ensinou que deveria chover? Quem ensinou que deveria cair raios? Quem controla a chuva? Quem faz com que as nuvens entendam que devem chover? Né? Quem provoca isso na chuva? Né? Então, que criou, entende, irmãos, que todos esses argumentos vão culminar num só, a existência de alguém superior que comanda todas as coisas. Então, esse é fato. Negar a existência de Deus é falta de inteligência. Negar a existência de Deus é ir contra a própria ciência. Negar a existência de Deus é você dizer o seguinte: eu vejo que Deus existe, mas eu não quero aceitar. Então, negar a existência de Deus é ignorância científica, filosófica, histórica, espiritual e qualquer outro predicado que você queira colocar. Porque a natureza estampa na sua cara que Deus existe e você fala, eu sou ignorante mesmo e não vou aceitar. Então, é isso aí. Então, tome cuidado para você não rejeitar o seu Criador que criou todas as coisas. Agora, a questão é, se Deus criou todas as coisas, Deus criou com um propósito. Aí você entra dentro dos pressupostos cristãos. Deus não criou o mundo para que o mundo fosse abandonado por ele. Ele criou o mundo porque ele tinha um propósito em criar, se revelar às pessoas, se dar a conhecer às pessoas. E aí sim, através da natureza, ele despeja esses princípios que você pode aprender. Você pode ver o passarinho. Como é que o passarinho sabe tudo que ele tem que fazer, sabe? Como conseguir o que comer, o alimento certo. Então, entende? Cada coisa, esses mínimos detalhes que você vê, sabe? Quem ensinou que a planta X deve ser plantada com tal material, mas a outra planta não pode ser plantada com esse material, porque senão não vai dar certo. Então, cada planta tem que ser plantada de um jeito, regada de um jeito, tomar sol de uma forma diferente. Então, com quem que eles aprenderam isso? A Bíblia afirma em Isaías que o Criador de todas essas coisas é Deus, que é Deus que ensina esses fazendeiros, né, esses agropecuários, essas pessoas que plantam, os agricultores, lembrei a palavra, é Deus que ensina eles a fazerem essas coisas, tá? Porque a ideia é, hoje você liga na internet, você tem todo esse conhecimento, mas esse conhecimento, ele surgiu da onde? Essas pessoas que te ensinam isso aprenderam de alguém, e esse alguém aprendeu de alguém, e esse alguém aprendeu de outro alguém. Então precisa haver um pilar, e desse pilar
esse conhecimento ter se propagado aos outros até chegar nos dias de hoje? A pergunta é, quem é esse pilar? Eu poderia fazer várias perguntas, né? Como é que o homem sabe que ele tem que comer, o que ele precisa comer, o que ele não pode comer, quanto ele tem que comer, a que hora ele tem que comer, por que ele tem que comer, o que ele vai fazer com aquela comida? Então, são várias perguntas que implicam numa sabedoria suprema que tenha dado isso ao homem, entende? Então, faça o favor e pare de ser ignorante e creia na existência de Deus. Agora nós vamos tratar aqui sobre Romanos, fazer uma exegese bem legal do texto de Romanos, tá? Eu vou ler o texto e aqui a gente vai tratar um pouco da matéria chamada homilética e exegese, ok? Vamos ler o texto. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis, sem desculpa, né, sem defesa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, em suas falas, em suas argumentações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Esse é um texto autoexplicativo, ele se impõe por si mesmo, né? Não há necessidade de alguém interpretá-lo, porque mais claro que isso é impossível. Mas eu vou expor aqui, eu vou fazer o trabalho de exegese e hermenêutica. Vamos lá. Princípios fundamentais extraídos do texto. Eu sistematizei os pontos que nós podemos tirar do texto. Deus pode ser conhecido. Vamos trabalhar aqui uma matéria chamada homilética. Deus pode ser conhecido. Da onde que eu tirei isso? Está escrito assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer. Então, há coisas que podem ser conhecidas de Deus. Deus deseja ser conhecido. Entende? A questão é, há pontos que Deus quer que nós conheçamos. Entende? Então, o próprio texto, dá para você extrair isso do texto. Deus se revelou, que a ciência prova isso. A questão é, há pontos que Deus permite que nós conhecemos. E se ele permite, ele também deseja que nós conheçamos. Se ele não desejasse que nós conheçamos, que nós venhamos a conhecer esses pontos, ele não permitiria que a gente conhecesse. Certo? É questão de lógica. Então vamos continuar aqui. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, ou seja, o próprio Deus manifesta esse conhecimento. Por quê? Porque Deus pode ser conhecido e Deus quer ser conhecido e Deus se fez conhecido. Perceba que esse verbo muda muito sentido, né? Deus pode ser conhecido, Deus quer ser conhecido, Deus tornou-se conhecido. São três verbos que implicam em como é que fala? Em entendimentos diferentes, mas que os três são verdadeiros. São três proposições verdadeiras. Deus se revela, tá? E o quarto, né, a conclusão, você tem três proposições, três premissas. Deus quer ser conhecido, Deus pode ser conhecido e Deus tornou-se conhecido. Então, qual que é a conclusão? Deus se revelou, entende? E os homens, né? Então, olha só que legal a conclusão que você tira dessas três premissas. Deus se revelou. Agora você tem o quinto ponto. A humanidade é indesculpável. Onde que está isso? Está escrito aqui, ó. Para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, olha lá, eles conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, eles sabem que Deus existe. Eles conheceram a Deus através da natureza, mas eles rejeitaram o conhecimento desse Deus. Então ele é indesculpável, porque agora ele não é mais inocente, ele conhece a verdade. Ok? A humanidade rejeita esse conhecimento de Deus. Olha só. 7. Deus julgar-nos-á e derramará a sua ira. Uma vez que Deus se deu a conhecer, o homem já não é mais inocente. Ele conhece a Deus, ele sabe que Deus existe, mas ele rejeita deliberadamente por sua própria vontade a Deus. Então ele é passível de julgamento, uma vez que ele rejeita a Deus conscientemente.
Deus então pode aplicar-lhe castigo, uma vez que ele já não é mais inocente. Então Deus derramará a sua ira. Olha o que está escrito aqui: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Olha, olá. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Ou seja, eles não são mais inocentes. Então, da parte de Deus, a ira cai sobre quem? Sobre a impiedade e injustiça dos homens. Eles pegam a verdade e transformam em injustiça. Olha só, isso é tão sério, porque eles pegam a verdade de Deus e eles falsificam, eles pervertem a verdade de Deus. Então isso é muito sério. Não somente eles rejeitam, como eles também mentem, eles deturpam, eles pervertem os princípios fundamentais que Deus estabeleceu. Então, isso é gravíssimo, tá bom? A humanidade se corrompeu e se afastou de Deus. Sim, a gente tratou sobre isso, né? Isso foi uma consequência. A consequência também de a humanidade ter se afastado, a humanidade ter saído do caminho de Deus, a humanidade ter rejeitado a esse conhecimento que Deus se deu às pessoas. Então, ela se afasta, ela se corrompe da presença de Deus. E como consequência, né, a humanidade deturpou os princípios e valores estabelecidos por Deus. Então, uma vez tendo conhecido a verdade, uma vez Deus tendo se revelado, uma vez não sendo mais inocente, uma vez rejeitando deliberadamente a verdade, e uma vez, pior ainda, falsificando a verdade, pegando a verdade e fazendo com que a verdade pareça mentira, deturpando os princípios e valores estabelecidos por Deus, estão passíveis de julgamento e de ira. Ou vocês queriam o quê? Vocês querem aí fazer o que vocês querem, viver na farra, deturpar todos os valores de Deus, e Deus falar para vocês: olha só que legal, né? Negativo. Deus julgará todos vocês que deturpam os princípios dele. Vocês sabem que vocês estão errados, vocês têm consciência que isso está errado, mas vocês deliberadamente rejeitam esse conhecimento e vocês serão julgados por isso, vocês serão condenados por isso. Vocês não escaparão da ira de Deus, porque mesmo que vocês possam ter fama aqui na terra, possam ter poder na terra, de Deus vocês não escapam, porque Deus é o Criador, Deus tem domínio sobre todas as coisas. Quando chegar o momento de julgamento, o momento em que Deus determinou que todas as coisas viessem a se consumar e se acabar e terminar, vocês serão passados pelo fogo e vocês perecerão. Então, o último ponto é para você que sabe da verdade e prefere ficar no erro. Jesus, através de sua morte na cruz, por sua graça, concede à humanidade a oportunidade de ser salvo e voltar ao estado original do qual havia caído. Se você conhece Deus, você sabe dos princípios de Deus, mas mesmo assim se afastou de Deus, o convite de Jesus para você é: volte para a graça de Cristo. Se arrependa, peça perdão a Deus, porque através do sacrifício de Cristo ele te providenciou, ele te concedeu essa bênção de você poder se reconciliar com o seu Criador. Afinal, o propósito de Deus não é castigar, o propósito de Deus é o amor. Deus castiga sim, mas antes do castigo ele te dá a oportunidade de arrependimento. Ninguém é inocente diante de Deus. Deus te convida ao arrependimento, à santidade, à mudança de vida. Participe dessa graça. Venha a Jesus, que ele vai te conceder uma regeneração a ponto de você voltar ao estado original de Deus, à consciência de Deus, você voltar a ter esse entendimento, né, sadio, saudável acerca de Deus, que Deus te fez, do modo como Deus te criou. Volte para Jesus, que Deus irá mudar e transformar a sua vida, os seus princípios, os seus conceitos, o seu modo de viver, as suas ações. Deus entrará na sua vida e fará uma obra completa. Essa graça entrará em você e transformará você, porque é isso que Deus quer, trazer o homem ao estado original do qual ele caiu. Ok? Então, Deus se revela a Adão. Adão era perfeito, Adão pecou, deixou de ser perfeito. Deus quer fazer o homem voltar a ser como Adão, perfeito. Então, se você aceitar essa graça, se você se arrepender, se você vir para Jesus, Deus então começará a lapidar você, moldar você como um oleiro em seu vaso, e vai, então, à medida que você for amadurecendo espiritualmente, à medida que você for permitindo Deus agir na sua vida, Deus então vai estar gradativamente trabalhando e lapidando você para que você seja salvo, ok?
E o texto é bem claro. Esses são alguns pontos, eu poderia tirar muito mais pontos, né? Realmente aqui nesse texto há muito mais pontos. A salvação pela fé, o evangelho de Cristo. Eu poderia fazer uma exegese muito mais exaustiva do texto, mas essa aqui é uma boa exegese para ficar de reflexão para nós, tá bom? Vou ler novamente e que vocês meditem nesse texto e tirem, né, as verdades, as revelações do texto. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, ou seja, os atributos de Deus que ninguém vê, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, olha só, as coisas que a gente não consegue ver aos olhos nu, né, a olho nu, as coisas invisíveis de Deus, são manifestas, podem ser entendidas. Nós não vemos porque Deus é um ser espiritual, mas esse poder, essa divindade, esse conhecimento de Deus, ele se dá a conhecer, ele permite que nós conhecemos, mesmo que nós não vejamos a olho nu. Nós podemos entender, refletir, conhecer através de outros meios. Como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, ou seja, se podem ser percebidas. Isso se vem aqui a ideia que você pode perceber pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus era. Vocês conhecem a Deus, mas vocês não rendem graças a Ele, vocês não servem a Ele, e lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, a depravação do homem, né? Sabe de Deus, acha que sabe tudo, né? Dizendo que se sabe, eles tornaram-se loucos. Ou seja, eles acham que eles têm um conhecimento, que eles sabem de tudo, né? Que eles são os todo-poderosos, mas no caso são loucos porque não têm a presença de Deus junto com eles. Eles se dizem ter o conhecimento, dizem estar com a verdade. Não porque eu tenho um diploma, porque isso eu sei, estudei, não sei o que, não sei o que, mas você não tem Deus na sua vida, você não tem aquilo que vai transformar a sua vida. Você se acha sábio, mas na verdade você é louco, porque você não tem a sabedoria que procede de Deus, o Criador, do arquiteto de todas as coisas, ok? Do design inteligente de todas as coisas. Então, presta muita atenção nisso, é uma reflexão muito importante, tá? Então, cuidado e que Deus possa abrir a mente de vocês, possa transformar vocês e que essa aula de hoje possa ter feito vocês refletir mais sobre isso, tá? Feito vocês raciocinarem, virem ao Evangelho, se arrependerem, se converterem. Estamos no fim, amados. O plano de Deus está se consumando, Jesus está voltando. Quer você creia ou não, Jesus está voltando e Ele irá exercer juízo sobre todos aqueles que não creem no seu Evangelho. Uma vez tendo conhecido o Evangelho, eles não creem no Evangelho. Então, cuidado. Jesus está vendo tudo que é feito por aqui. Então, a minha orientação, né, como Daniel orientou a Nabucodonosor, se arrepende, pratique a justiça, pratique o que Deus se agrada. Quem sabe Deus não se apieda de você e transforma você e tira você da sua dessa sua situação deplorável. Foi o que Daniel disse a Nabucodonosor e é o que eu falo para vocês. Arrependimento e fé, meus amados, é o que é necessário nesses últimos dias.